Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos aqui no Pautal, que é onde nós estamos na salinha virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, todas as quintas-feiras às 8 horas da manhã. Todos podem participar. Nós estamos fazendo o estudo da Bíblia, mais especificamente o estudo do Evangelho de Mateus, que nós estamos começando. E nós vamos pegar aqui a sequência, então, do estudo, né? Muito bem. Só um instantinho aqui. Tá, nós estamos ainda no capítulo 4, tá? No Evangelho de Mateus, o capítulo 4. E o versículo 12, tá? Versículo 12, nós vamos dar continuidade aqui. Certinho? Bom dia a todos que estão chegando. Um grande abraço. Eu só queria lembrar, pessoal, esse aqui não é um estudo técnico, viu? De tradução da Bíblia, não tem nada disso, tá? Nós não somos especialistas em traduções de hebraico, de grego, não temos nenhuma formação específica em teologia, tá? Então é um estudo, todos nós vamos trocar o que nós sabemos aqui, né? Fazendo a ponte com o Livro dos Espíritos, a ponte com o Evangelho segundo o Espiritismo, a ponte com Emmanuel, a ponte com André Luiz, com Joana de Ângeles, que é o que nós temos tentado fazer, né? Inclusive estava lendo aqui o último livro do Divaldo Pereira Franco, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele falava assim, eu estava até tentando achar aqui, porque eu sabia onde estava, mas não estou achando aqui. E que ele falava assim, que a gente precisa voltar à simplicidade. Os especialistas, né, nas diversas áreas aí, os especialistas, né, hoje em dia parece que para falar de um determinado assunto a pessoa tem que ser um especialista e acaba intimidando as pessoas. Todo mundo fica achando que tem que ser especialista em alguma coisa para falar do Evangelho, para falar de Jesus, para falar... E não é assim. Os Espíritos falam aqui... Depois eu vou achar aqui. Os Espíritos dão um alerta para a gente. Falam, olha pessoal, a gente tem que parar com esse negócio de... Para falar de um assunto tem que ser um especialista daquele... Tá? Os Espíritos falam, depois eu vou achar para vocês aqui. Tá? E aí fica todo mundo achando que tem que ser um pós-graduado, tem que ser... Não tem nada disso, né? Aqueles que estudam, aqueles que procuram conhecer, né, indo à fonte, procurando compreender, é lógico que vão ter maior condição de entender, né? Qualquer coisa, o Espiritismo, a Bíblia, né? Mas isso não depende de títulos, né? Tá? Então, todos nós podemos compreender e estudar, né? Talvez alguém fique assim, melindrado, né, por ver a gente estudando a Bíblia nossa, mas o Alexandre, o que ele sabe da Bíblia? Então, né? Não sei muita coisa não, mas a gente vai estudando e vai aprendendo, né? Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que a boa vontade ela vai superando tudo, né? Conforme a gente tenha realmente vontade, né, de aprender para se melhorar. Então vamos lá. Vamos começar então esse versículo que nós falamos, versículo 12, né? Nós estamos naquela parte, pessoal, que Jesus teria sido tentado no deserto, né? Nós conversamos já sobre isso, né?
teria passado por aquelas várias tentações lá, né, que o diabo, entre aspas, né, teria proposto algumas situações para Jesus, e Jesus teria saído com a sua elevação, né, com a sua sabedoria, com o seu amor, teria se esquivado aí dessas sugestões do mal, tá? Então, no versículo 11, né, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Tá? Então, é interessante a gente sempre lembrar disso, né? Jesus, ele está sempre, constantemente cercado por uma equipe. Está cercado por uma equipe. Porque ele, o comandante dos espíritos elevados do planeta, a gente tem a mania de achar assim, que a pessoa que pode bastante é a pessoa que faz tudo sozinho, né? Que dá conta de tudo sozinho, que resolve tudo sozinho. A gente fala assim, nossa, esse cara é bom, né? Porque ele faz tudo sozinho, resolve tudo sozinho. Mas, gente, é uma noção equivocada. É uma noção equivocada de grandeza, de poder, essa. Porque, na verdade, a capacidade de trabalharmos em equipe, a capacidade de gerenciarmos, de administrarmos batalhões de espíritos de luz, né, Maria? Esse é um dos maiores indícios da superioridade de Jesus. Isso, inclusive, fica bastante explícito no encontro de Jesus com Jairo, né, aquele centurião Jairo, né? Que o Jairo vai pedir para ele lá para curar um servo dele que estava muito doente e tal. Aí Jesus fala, então vamos lá na sua casa, a gente vai resolver lá a questão. Aí Jairo falou assim, não senhor, eu não sou digno que o senhor adentre a minha casa, mas eu sou o centurião, eu tenho 100 homens ao meu dispor, e eu falo para eles, vem, eles vêm, eu falo para eles, vai, eles vão, né? Eles vão, e eu sei que se o senhor der uma ordem aqui, o meu servo será curado. Olha só, né? Aí Jesus falou assim, olha, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé, que era a central lá do povo judeu, né? Era ali, Israel era do Jerusalém, né? Na verdade, né? Nem mesmo em Jerusalém eu vi tamanha fé, né? Que era a central do povo judeu, né? Então, olha só a sabedoria e o entendimento de que Jesus coordenava todo um batalhão de espíritos, né? E que a gente precisa acreditar nisso e saber como funciona. Então, Jesus é esse que comanda esse batalhão, né? Por isso que os anjos vieram e o serviram, porque o serviram o tempo todo, enquanto ele esteve aqui, e continuam servindo em que ele está, né? Agora em que ele está espiritualmente, né, nas nossas vidas aí. Então, continuando aqui, né, o versículo 12, né, vou colocar aqui já o 12 e o 13, né. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso. João o Batista, tá? Que era primo de Jesus. Porque João, vocês lembram que João o Batista já estava pregando, arrependei-vos, né? Fazei penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor, né? É chegado o testemunho do Senhor, a missão de Jesus está chegando, né? Então, João Batista já estava sendo tido como um profeta, né? Ele já estava sendo tido como uma pessoa de alta condição, autoridade, que os fariseus todos procuravam João Batista às margens do Rio Jordão para ouvirem o que ele estava dizendo, porque ele tinha uma grande sabedoria, uma grande autoridade moral, né? E aí, nesse momento, no Evangelho de Mateus, Jesus já ficou sabendo que João tinha sido preso. Nós sabemos que João Batista veio a ser degolado, né? Então aqui são os momentos que antecedem a isso. E Jesus ficou sabendo que ele tinha sido preso. Então ele voltou para a Galileia, tá? Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar
na região de Zebulon e Naftali. Tá? Esse junto ao mar, na verdade não era um mar. Tá? Na verdade não era um mar. Era, era chamado Mar da Galileia. Tá, pessoal? Era chamado Mar da Galileia. Era o lago de Genezaré. Na verdade era um lago. Tá? O lago de Genezaré. Que Jesus fez tantas curas ali naquela região, né? Em torno do lago. Quando fala que Jesus estava sobre a barca e a multidão sentada na areia, próxima ali, ouvindo ele falar, a multidão ali, né? Na areia, no Mar da Galileia, tá? Ok, Tânia, um abraço. Obrigado, até mais. Mar da Galileia, tá? Que é uma região grande, né? É um lago grande, que parece até um mar, né? Mas não se trata de mar, né? Inclusive ali viviam vários pescadores, tá? Nós vamos ver na sequência aqui. Para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus, né? E Jesus veio para todos, né? Não veio apenas para os judeus, né? Mas ele veio para aqueles que inclusive proporiam uma situação diferente daquela que os judeus estavam propondo, né? Um conjunto, um referencial diferente que ia além daquilo que os judeus estavam propondo, né? Uma nova lei, né? Que se cumprisse a antiga, né? Através de um novo referencial aí de atitude, né? Então, isso o próprio Isaías já havia anunciado. Tá? Você vê que os profetas, né, no Antigo Testamento existe uma ligação muito estreita, né? Como Emmanuel diz, existe uma relação muito grande do Antigo com o Novo Testamento. Tá? Isso está em Isaías 8, 23 e 9, 1. Tá? Quando ele fala aí, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia das nações. Né? Porque na verdade hoje Galileia é conhecida, olha que coisa, né? Visão de Isaías, né? Galileia é conhecida no mundo inteiro hoje em dia. Uma regiãozinha ali, né? De pessoas simples, pescadores, uma região que produzia verduras, peixes, tal. Conhecida do mundo inteiro, Galileia das nações, não é? Por quê? Porque Jesus, tendo passado por ali e tendo feito tantas coisas, tantas curas, né? Tantos ensinamentos ali, transformou aquela regiãozinha pequena na Galileia das nações, né? Hoje conhecida mundialmente por todos aqueles que estudam Jesus, por todas as nações que são cristãs, né? Que tem essa base cristã, né? O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz. Né? Isso está no versículo 16, né? E agora o 17. A partir desse momento começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Né? Então olha que interessante, né? Jesus ficou sabendo da prisão de João Batista, e João Batista falou: arrependei-vos e fazei penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor, é chegado o reino dos céus. E Jesus, sabendo disso, ele começou a pregar, né? Ele começou a pregar aqui praticamente, né? A partir desse momento começa a pregação de Jesus aí, né? Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como que dando uma continuidade ao trabalho de João Batista, né? Porque o próprio João Batista falava: eu sou aquele
que batiza com água, mas virá um outro que é maior do que eu, e que batizará com o fogo do Espírito, e que eu não serei digno de desenlaçar as suas alparcas. Né? Então aqui o trabalho de Jesus é praticamente uma continuação do que João Batista, né, que ele falava que ele veio para endireitar as veredas, né, do Senhor, ele veio preparar os caminhos para o trabalho de Jesus. Tá? Está próximo o reino dos céus, né, pessoal? Está próximo o reino dos céus. Que coisa, né? Jesus falou isso várias vezes, em várias oportunidades, né? O que é 2000 anos? São 2 dias. Na visão ampla, cósmica de Jesus, o que são 2000 anos? O que são 5000 anos? Né? São apenas alguns instantes. Pensando que Jesus, quando o planeta Terra foi estruturado há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, conforme diz Emmanuel. Então o que são 2000 anos? Aquilo que Jesus falou no discurso profético, que ele fala das mudanças do planeta, né? Que ele fala das transformações do planeta, das transformações que ocorreriam, né, no discurso profético, alguns sinais das mudanças, né, que o reino de Deus estava próximo, quando a gente percebesse que algumas coisas estão acontecendo, que na verdade é o momento de agora, né? Então ele fala, o discurso profético fala sobre essa transformação do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Então falava como se fosse daqui a pouco, e é o que está ocorrendo agora, 2000 anos depois, né? Então é muito interessante essa escala de tempo, né, de Jesus é diferente, tá? É bem diferente do que a nossa, né? Certo? Pessoal, eu deixei o link, não sei se vocês perceberam ali, mas eu deixei o link fixado, né, lá no Facebook. Então toda vez que a gente for fazer estudo ao vivo, é só apertar aquele link ali do Centro Espírita Maria de Nazaré, né, lá no Facebook, e já dá para ouvir pelo Facebook, tá? A Diana, nos confundimos com esse tempo, né? Não compreendemos ainda a noção de tempo. É verdade. É diferente, né? É um tempo que extrapola o nosso racional, né? É muito imediatista, é muito linear, né? O tempo de Jesus é um tempo diferente. É um tempo de quem lança a mão da intuição, né? Que tem a visão do todo, né? Tem uma perspectiva diferente da nossa. Ele pode anteceder o que vai ocorrer, ele pode ver antes que nós, né? Então, aliás, ele já tinha toda a programação do nosso planeta nessa época, né? Com certeza, né? Então vamos lá, vamos para continuando o capítulo 4, versículo 18, então. Tá? Capítulo 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então aí no caso, o Simão Pedro, tá? Simão Pedro e o André, que era o irmão do Pedro, né? Ambos pescadores. Então ali na beira do lago de Genezaré, do mar da Galileia, né? Trabalhadores, pescadores que ali estavam lançando redes ao mar, né? Bonita essa imagem, né? E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Então eu os farei pescadores de homens. Pedro foi o primeiro
a ser chamado por Jesus. Pedro, né, também chamado Cefas, né, Simão Pedro, foi o primeiro a ser convidado por Jesus, a ouvir o siga-me, né? E também André, o seu irmão, né, que trabalhava ali junto com ele, né? Simão Pedro, né? Quem que era o Simão Pedro? Simão Pedro era um homem grandalhão, conforme diz o espírito Shaolin, né? Através de João Nunes Maia, no livro Ave Luz. Inclusive é um livro muito bom, viu, gente? Tem até uma mensagem de Emmanuel que foi enviada para o médium, né, para o João Nunes Maia, que foi colocado até no início desse livro, tá? O livro chama Ave Luz. Não sei se vocês conhecem Ave Luz. E fala justamente desse livro. É a mensagem de Emmanuel. Você está com ele aí, Diana? Então, muito bom esse livro, viu, gente? Vale a pena, viu? Para a gente conhecer melhor os discípulos de Jesus. Então, vai explicando sobre cada um deles, tá? E aqui fala um pouco sobre Pedro. Eu não sei se tem ele virtual, viu? Se tiver, muito bom, viu? Então, Simão Pedro, né? Diz aqui o espírito Shaolin, né? Que ele fez um trabalho histórico muito interessante aqui nesse livro, né? Então ele fala assim que o Pedro, né? Ele era um homem simples, bondoso, porém quando irritado, enérgico e por vezes violento, né? As características de personalidade de Pedro aqui. Ele era um homem grande, forte, né? Bondoso, simples, de vez em quando ficava irritado, agia com energia e às vezes até com violência. Inclusive, a gente pode lembrar quando Jesus foi procurado pelos romanos para ser preso no final já da sua existência, né, no final do seu trabalho aqui na Terra. Simão Pedro foi aquele que teria cortado a orelha de um dos soldados lá. Eles carregavam espadas, né? E teria cortado, aí aquele episódio que Jesus teria colocado de novo a orelha ali, teria curado o soldado, né? E falado para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então estão vendo? Esse é o temperamento de Pedro, né? Por isso que vocês, quando ficarem irritados também, não, né? A gente precisa compreender também a nossa condição, né? Se o próprio Pedro, né, tinha esses lances aqui, imagina a gente, né? No entanto, passados alguns minutos, arrependia-se, chegando até as lágrimas. Pedro era muito emotivo, né? Os seus sentimentos variavam conforme as ondas do mar. Você vê que ora ele estava bem, ora não estava. Hoje a gente sabe, estudando o Evangelho, bom dia, Anice. Hoje a gente sabe, estudando os Evangelhos aí, que Pedro, na verdade, era um médium. Talvez o maior médium de todos aqui, talvez fosse Pedro, dos discípulos de Jesus, né? Porque em vários lances ele demonstra grande inspiração, mas também grande invigilância. Ora ele estava bem intuído, ora ele estava mal intuído, ora Jesus falava assim: olha, bem-aventurado Pedro, né? Porque não foi a carne que você revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Aí daqui a pouco Jesus estava falando: afasta-te de mim, Satanás, não é? Porque sabia que Pedro estava mal influenciado. Então Pedro era esse que participou dos grandes lances da vida de Jesus, né? Talvez hoje, né, Dudu? Talvez poderiam até dizer que Pedro era bipolar, pode ser, né? Mas ele é uma confusão, às vezes, até que se faz, né? Com as doenças e com a mediunidade, né? Que mediunidade não é doença, né? E hoje a gente precisa até saber distinguir uma coisa da outra.
né? Talvez realmente Pedro fosse até tomado como uma pessoa que oscilasse demais, né? Mas nós sabemos que ele era muito influenciado, né? Inclusive Jesus deixa claro isso, já quando ele estava no Horto das Oliveiras, né? E que Jesus sabia do que ia acontecer com ele, né? Mas Pedro falando que ele ia acompanhar Jesus, que ele ia acompanhar, né, o mestre, que não ia deixar que nada de ruim acontecesse e tal. Aí Jesus fala assim: olha, Pedro, cuidado, porque Satanás está querendo te joirar. Né? Já Satanás, os espíritos infelizes estão aí ao seu redor, eu estou vendo. Eu sei que você é médium e estão aí do seu lado. Estão tentando te influenciar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Ó, você tem instintos, esses instintos de conservação aí, quando você menos esperar, eles vão estar fazendo a sintonia com os espíritos infelizes. Foi o que aconteceu, né, pessoal? Quando Pedro... Aí Jesus falou, olha, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, né? Então, Pedro estava se achando muito forte, mas aí Jesus chamou a atenção dele, falou, olha, os espíritos estão aí perto de você. Isso é um alerta para a gente também, né, pessoal? Porque quando a gente se sente mais forte, talvez é quando a gente está mais fraco. Por quê? Porque a gente relaxa, se julgando mais do que a gente é, muitas vezes a gente dá muita margem para sermos influenciados, para cairmos em fascinação, um sentimento de onipotência, não é, pessoal? E quando a gente percebe as nossas fraquezas, quando a gente tem ciência delas, quando a gente anda na linha, com cuidado, vigilância e oração, até porque a gente sabe dos nossos problemas, então aí a gente fica mais forte, né? Então a percepção das fraquezas nos fortalece. Olha que interessante, né? E quando a gente está se achando muito forte, é quando a gente está mais propenso a cair. Tá? O Pipoca pulando aqui está perguntando, variação de humor tem a ver com mediunidade? Variação de humor tem a ver com várias coisas, né? Também com mediunidade, Pipoca. Tá? Variação de humor pode ser um dos indícios da mediunidade. Tá? A gente já viu aqui, né? Mediunidade não é doença. Mas a pessoa fica mais sensível. Enquanto ela não aprende a lidar com a mediunidade, enquanto ela não aprende a lidar com as energias que estão sendo produzidas, as energias mediúnicas, muitas vezes ela fica propensa a uma grande variação. Tá? Uma grande variação. Sem que propriamente ela seja uma pessoa doente. Pode também ter problema de humor. Pode também ter um problema lá hormonal, ter um problema de neurotransmissor? Pode. Pode precisar até de remédio? Pode. Mas são coisas diferentes. Tá? A pessoa que tem uma vida psíquica muito desequilibrada e ela tem mediunidade também, ela vai ter mais propensão para sintonizar com espíritos infelizes e ter uma variação muito grande nesse estado de humor. Tá? Uma coisa que a gente observa com médiums que estão desequilibrados é assim, quando a gente começa a tratar a pessoa, a mediunidade vai se equilibrando. Quando você começa a olhar a pessoa, os problemas dela, né? Aí a mediunidade vai se equilibrando. Por quê? Porque a mediunidade não é doença, ela só facilita o contato com os espíritos. Se a pessoa, como a pessoa ela não está bem, por vários motivos, vai desequilibrando a sua mediunidade. O Pipoca está dizendo aqui, eu sinto muito isso. Há lugares que me deixam com forte dor de cabeça, por exemplo. Abrição de boca, pode dar sono. Então, pode ser a sua percepção, tá, Pipoca? Pode acontecer sim. Tá? Então, tem vários indícios. Um deles são esses aí que você está falando. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Só um pouquinho aqui, pessoal. Então disse Jesus, né?
sigam-me e eu os farei pescadores de homens, né? Isso aqui é muito interessante, né? Jesus foi chamar pescadores, pessoas simples do povo. Ele não foi chamar acadêmicos, especialistas, como a gente estava falando lá, né? Foi chamar pessoas simples do povo, que talvez até sem muitas teorias na cabeça, sem muitas, talvez entendessem mais facilmente a mensagem de Jesus. Uma coisa interessante, fazendo atividade assistencial assim, a gente teve a oportunidade de observar que, de fato, parece que as pessoas mais simples, elas têm uma capacidade maior de receber de forma mais receptiva, né, de se abrir mais à mensagem cristã, à mensagem espírita. Até porque a necessidade as faz se tornarem mais sensíveis à mensagem de Jesus. Foi até, eu acredito que o que Jesus quis dizer, né? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu vim para os necessitados. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo que é entre os mártires do trabalho que a mensagem seria melhor recebida. Vocês lembram dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Pois é entre os mártires do trabalho que a mensagem seria recebida. Por quê? Porque os grandes, os sábios exigirão provas, os outros desdenharão, os outros não... Mas entre os mártires do trabalho, né, essa expiação terrestre, conforme fala, né, essa necessidade terrestre, conforme fala no Evangelho, que a mensagem seria melhor recebida, né? Então isso é interessante. Talvez por isso Jesus tenha chamado pescadores, né? Pessoas simples. Apareceram também pessoas mais cultas, como Paulo de Tarso depois, como Lucas, que era médico, né? Então também precisa de pessoas cultas, que escreveram, que anotaram, né? O Mateus, que era uma pessoa rica, né? O Mateus era cobrador de impostos, né? Então, então precisava também de pessoas de uma boa condição, né? Cada um tinha um papel, né? Então todos eram importantes aqui. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. No versículo 20, né? Vou pegar aqui o 20 e o 21 aqui para a gente continuar. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pessoal, aqui eram pessoas que já tinham ligação, muitos deles que seguiram Jesus, já tinham forte ligação com João Batista. Fica claro isso em outros evangelhos também. Tá? Não é que do nada Jesus chamou e eles simplesmente foram, sem saber para onde estavam indo. Tem também essa questão, né, do magnetismo de Jesus, das palavras de Jesus, da sua energia superior, da autoridade moral que ele tinha. Tem também essa questão, né? Mas João Batista já estava preparando o ânimo, então muitos deles já seguiam João Batista, já estavam ouvindo falar, já estavam indo lá ouvir João Batista. Tá? Então já havia uma preparação e já estavam predispostos, porque João Batista estava falando de um outro que iria surgir, que seria maior do que ele. Vocês entendem? João Batista já estava falando para os seus seguidores que surgiria um outro que era maior do que ele, que era para eles ficarem atentos. Inclusive deu alguns sinais. Nós vamos ver em outros momentos aqui que João Batista falou sobre alguns sinais, né, que eles teriam que observar quando surgisse esse outro, que era maior do que ele. Então havia já essa preparação no ânimo popular, principalmente aqueles que já seguiam João Batista. Tá? A Maria não ia ser diferente com eles, né? Já tinha vínculos, isso mesmo, né? Então aqueles que se identificavam com a mensagem de João Batista também já estavam predispostos a se identificarem com a mensagem de Jesus. Tá?
Então nós temos que lembrar disso também. Tá? Então no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Tá? Então tem tudo isso aí, magnetismo de Jesus, a autoridade dele, o amor que externava das suas palavras, né? Mas também essa preparação do ânimo popular aí. Tá? Versículo 21. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que foram dois grandes também. Tá? Tiago e João foram outros dois grandes da propagação do Evangelho de Jesus. O João, que seria o João o apóstolo, né? João o evangelista, né? O João evangelista. E Tiago, que foi das peças centrais de todo o trabalho de caridade que foi feito, a Casa do Caminho. Tiago, né, embora ele fosse bastante apegado ao judaísmo, né, e foi se apegando muito fortemente ao judaísmo junto com os ensinamentos de Jesus, né, mas ele foi uma das peças centrais aí do trabalho posterior, né, à morte de Jesus. Tá? Então os dois também foram chamados. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. E Jesus os chamou. Deixa eu pegar aqui. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Você imagina, o pessoal, o Jesus vai aparecendo ali e chamando os pescadores, imagina, né? Quem não tem fé, quem não acreditava em João Batista, quem não sabia que Jesus estava vindo, né? O Messias, né? Então, não ia entender nada, né? Como é que aparece um cara lá chamando todo mundo para seguir ele e o pessoal vai deixando o trabalho, vai deixando o barco, vai deixando as redes, os peixes lá e simplesmente vai seguir um cara lá, né? Então a gente tem que entender que havia essa preparação, né? Para o chamado também, né? Havia essa preparação. Como disse a Diana, um preparo que se iniciou no mundo espiritual, né? E continuou também no mundo material através de João Batista, né? Até o surgimento de Jesus aí. Então, com certeza, eles traziam dentro deles já a preparação espiritual para esse momento. Eram todos, de certo modo, idealistas, né? Eram todos que traziam. Isso a gente entende bem lendo esse livro Ave Luz, tá? Do João Nunes Maia, né? A gente entende bem isso. Ele vai traçando um perfil de cada um deles, né? E o anseio que cada um trazia, as dificuldades, os conflitos, né, Diana, que cada um trazia. Muito interessante, né? E esse livro, inclusive, eles vão sentando no final de cada dia, eles sentam para conversar, e aí cada um propõe uma questão para Jesus. Cada capítulo é cada discípulo ali de Jesus propondo uma determinada questão para o mestre, conforme o que eles viviam durante o dia, conforme os conflitos que cada um trazia. Então o Jesus vai falando, vai dissertando aí sobre vários assuntos, muito interessante, tá? Então vale a pena mesmo, né? Então foi assim que foi ocorrendo, né? Jesus foi passando ali no mar da Galileia e chamando aqueles pescadores. O João era o mais novo deles, né? Dos discípulos de Jesus, João era o mais novo, né? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha que coisa bonita, né? Então Jesus foi andando por toda a Galileia. Nós temos que lembrar que a Palestina era dividida em 3 áreas, praticamente 3 estados ali, 3 regiões, né? Mais ou menos divididas, né? Que era a Galileia mais ao norte, a Samaria, a região mais central, e a Judéia, que é onde ficava o eixo central ali do judaísmo, Jerusalém.
Tá? Então a Galileia é lá para o norte, a Samaria no meio e a Judeia mais para o sul. Né? Então Jesus foi andando por toda a Galileia, andando pelas cidades, beirando o mar da Galileia, né? Cafarnaum, Betsaida, né? Então várias cidades ele foi andando e curando, ensinando nas sinagogas deles, pessoal. Ensinando nas sinagogas. O que é a sinagoga? Sinagoga era os templos dos judeus. Eles chamam de sinagogas. Você imagina só, né? Você imagina só. Paulo de Tarso, por exemplo. Paulo de Tarso, né? Que ele surgiu, Jesus já tinha sido assassinado, né? Paulo de Tarso era um fariseu, ele estava se preparando e chegou a assumir o seu posto de fariseu. Paulo de Tarso, quando ele se converteu para o cristianismo, ele fazia a pregação do cristianismo dentro das sinagogas. Assim como Jesus fez. Jesus ia ensinando dentro das sinagogas. Você imagina a gente, por exemplo, espírita, ir ensinar o espiritismo dentro das igrejas católicas, evangélicas? Vocês já pensaram nisso? Pois era o que eles faziam. Era o que eles faziam, era o que Jesus fez. Né? Jesus chegou num certo momento em Nazaré, em que eles estavam fazendo uma reunião, né? Estavam fazendo ali uma reflexão em cima dos ensinos, né? Da Torá, dos profetas, tal. E Jesus pegou Isaías, quando alguém parou de ler lá, parou de comentar, porque é assim, fica lá um monte de pergaminhos, um monte de rolos, cada um poderia chegar, quem quisesse falar, comentar algum trecho, é só pegar ali um dos pergaminhos que tinha ali, ia ler, e se quisesse comentar alguma coisa, poderia comentar. Né? Assim eram as reuniões ali nas sinagogas. Né? Aliás, é uma coisa bem democrática. Né? E Jesus se levantou, pegou Isaías e leu falando da profecia da vinda do Messias. Aí ele leu o trecho e falou assim: hoje se cumpriu essa profecia. Vixe Maria, o pessoal queria matar ele. Fala que esse aí não é o Jesus lá, o filho de Maria, filho de José lá, do carpinteiro, né? Que cresceu aqui em Nazaré, não sei o quê. Está falando que ele é o enviado. Quiseram matar Jesus. Né? Primeira vez que Jesus foi abrir a boca para falar dentro da sinagoga, já queriam... Ele teve que sair no meio do povo lá, porque o pessoal estava bravo com ele. Né? Então, pessoal, mas essa é a coragem moral, né? Então ele ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas, as boas notícias, né? As notícias novas do reino de Deus, né? Do reino dos céus, e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Né? Isso aqui é muito importante a gente atentar para essa situação. Jesus ele tinha um magnetismo pessoal muito grande, o olhar, a postura, a voz, né? A energia dele, ele todo era muito magnético, ele tinha uma facilidade, um carisma maravilhoso, né? Uma verdade, uma autoridade nas suas palavras que magnetizava as pessoas, hipnotizava as pessoas. As próprias parábolas que ele usou, as imagens que ele usava, as imagens simples, eram hipnóticas. Hoje se sabe dentro da psicologia que as histórias são hipnóticas. As metáforas são hipnóticas. Inclusive a gente pode até usar isso como recurso terapêutico. Histórias curam, parábolas curam, né? Elas atingem o inconsciente.
Por isso que Jesus falava, olha, ouçam quem tem ouvido de ouvir, vejam aqueles que têm olhos de ver, né? Porque ele atingiu o inconsciente das pessoas. Ele deixa muito claro isso, né? Então ele saiu pregando, ensinando, contando essas histórias, mas ele não abria mão também, pessoal, do marketing. Ele não abria mão do marketing da cura. É uma coisa muito interessante, porque ele queria chamar a atenção também pelas questões materiais. Então ele fazia curas para chamar a atenção das pessoas. Tem muita gente que é contra essas curas materiais, na casa espírita, não sei o quê. Pessoal, Jesus usou isso de uma forma brilhante, né, para chamar a atenção das pessoas. Até hoje os espíritos fazem curas físicas também para chamar a atenção das pessoas, para despertar a fé das pessoas, para fazê-las compreenderem que a vida espiritual tem recursos que nós desconhecemos, né, Joel? Olha que interessante as curas que são realizadas até hoje, muitas vezes sem tanta preocupação de asepsia, sem tanta preocupação de... E os espíritos conseguem fazer trabalhos magníficos, de curas físicas mesmo, né? E sem infecção. E ficam lá os médicos nos hospitais lutando contra a infecção hospitalar, lutando contra, né, os problemas advindos da hospitalização, do internamento e tal, e não consegue vencer. Aliás, se orassem mais, se fizessem mais evangelho nos ambientes dos hospitais, nós teríamos muito menos infecção hospitalar, pessoal. Essa que é a questão, né? É que entre em jogo, nós sabemos através dos livros de André Luiz, que os espíritos utilizam aparelhos no plano espiritual para acumular oxigênio. Eles têm acumuladores de oxigênio que produzem ozônio. E o ozônio é um poderoso bactericida. Os espíritos usam isso no plano espiritual, acumuladores de oxigênio para gerar ozônio, né? O oxigênio é O2 e o ozônio é O3, né? Então acumula oxigênio, cria moléculas de ozônio, que é um poderoso bactericida. Tá? Então o risco de infecção nessas cirurgias espirituais é bem menor do que o risco dos hospitais, por exemplo. Olha que coisa interessante, né? Que tecnologia. Você imagina a tecnologia que cercava Jesus aí, fazendo essas curas para todo lado, à luz do dia, né, curando as pessoas, impondo a mão, usando o sopro curador, não é? De várias formas, ele usava vários recursos terapêuticos, né? Então era uma coisa extraordinária, simplesmente extraordinária, né? Certo? Então vamos ver daqui. Então ele inclusive, um dos sinais que o Messias teria eram os sinais da cura, né? Que ele iria levantar paralíticos, iria curar leprosos e tal. Então, Jesus fazia parte do programa dele mostrar através desses sinais que ele era o enviado, né? Então fazia parte do script aí, né? E do potencial que ele tinha e tem, né? Sempre teve, né? Então notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou, né? Esses loucos eles chamavam lunáticos, ora eram epiléticos também, tá? Tem tradução aí que vai utilizar o termo epilético, né? Tá?
Então entendamos esses que traziam dificuldades psíquicas, mentais, mas grande número deles em função da obsessão, até como hoje ocorre, né? Problemas psiquiátricos associados à obsessão, tá? Que é um capítulo muito importante do Espiritismo, um capítulo muito importante da terapêutica espírita, é a cura dos obsediados, que são casos psiquiátricos, psicológicos, né, problemas psicológicos e psiquiátricos de origem peraí que deu um lag aqui, pessoal. Oi. Só um instantinho que deu um lag aqui. Oi, pessoal, som ok? Oi, som ok, né? Deu um lag aqui. Eu vi que o Pautalk ele teve que recomeçar aqui, tá? Certo? Ok. Deixa eu só ver aqui. Tá jóia. Muito bem, né? Deixa eu só ver o finalzinho aqui pra gente terminar de hoje, que nós já estamos quase na hora, né? Então ele trazia todos esses obsediados, né? Que a gente viu aí, paralíticos, endemoniados, né? Loucos. Aí no versículo 25, grandes multidões o seguiam. Olha, ele já estava juntando o povo, né? Você vê que todo o marketing que ele fez aí, todo o meio de chamar atenção, os sinais que ele dava da sua superioridade, foi atraindo a multidão. Você imagina numa época, pessoal, que não haviam hospitais, não haviam preocupações de saneamento, de saúde coletiva, não tinha SUS, não tinha nada, pessoal, não tinha lugares de caridade, não tinha nada. As doenças eram tidas como maldições divinas. Você pega, por exemplo, a lepra era um sinal inequívoco de maldição divina. A pessoa perdia, quando ela aparecia leprosa, ela perdia até os direitos de cidadania dela. Ela não era mais considerada uma cidadã, uma pessoa com os direitos comuns como as outras pessoas. Né? Por quê? Isso fica claro quando Jesus cura um determinado leproso e fala assim, olha, agora vai te mostrar lá não conta para ninguém, mas vai lá no templo e vai mostrar lá que você se curou. Por que tinha que mostrar lá no templo? Para ele recuperar a cidadania. É lógico que não usava esse termo cidadania, né? Naquela época ninguém pensava nem em cidadania, né? Mas vai lá no templo para recuperar os seus direitos como pessoa que você é, de poder conviver em sociedade e tal. Porque a pessoa ia ter que morar lá no Vale dos Leprosos, ou ficar andando pelas estradas aí fugindo das pessoas, né? Tá? Então, por isso que foi juntando tanta gente. Imagina quanto de dificuldade, pessoal, deveria haver de doenças, né? De doenças contagiosas, degenerativas, mutilações. Imagina quanto mal deveria ter naquela época. E o pessoal em torno de Jesus, querendo a cura, querendo a melhora, né? Seria uma coisa triste Jesus chegar e falar, não, eu não faço cura não, eu só trato do espírito. Já pensou? Naquela época, se Jesus fosse se esquivar de fazer curas, né? Então talvez não teria a repercussão que teve, né? Tá? A primeira instituição de caridade que se tem notícia é a Casa do Caminho, que foi surgir após praticamente a morte de Jesus, né?
Então, Jane, a sociedade não sabia lidar com eles, né? E era um caso que realmente eles queriam se afastar, né? E lógico, tinha até uma importância também realmente de saúde pública, né? Porque a gente sabe que o contágio, né, é alto, principalmente no início, né? Então tinha um medo, né? Mas era considerado uma maldição, era uma questão religiosa, era uma questão realmente, né, considerada dessa forma, tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Aí semana que vem a gente continua, né? Nós já estamos no nosso tempo aqui, né? Já passamos inclusive, tá? Mas é interessante, né, pessoal? Devagarzinho a gente vai aí estudando, aprendendo um pouquinho mais, né? Para mim está sendo muito importante para eu relembrar algumas questões aí, tá? Espero que para vocês esteja também. Gente, um beijo.